programa Em Cartaz. Olá! Carismático, amigo de um pinguim. Uma história real. Generoso, casal maníaco. Outra história real. Um talento raro para falar com o povão. Coincidência, racista, homofóbico, greve, covid, subestimado, puxa-saco. Uma história mais ou menos real, falsamente simpático, remake. Calma, até o final desta edição do Em Cartaz, com as estreias da semana nos cinemas, tudo isso fará sentido. Ou não. E tem muito mais no programa de hoje. Nossa primeira estreia da semana é um dos filmes mais aguardados do ano. E vamos e venhamos, é difícil que um filme brasileiro esteja entre os mais aguardados de um ano. Pois esse, se já tinha esse status, o reforçou depois da morte do seu biografado. Silvio é a cinebiografia de Silvio Santos, que parte do sequestro de que ele e a família foram vítimas em 2001, para contar alguns dos momentos mais importantes da vida de um dos maiores comunicadores que o Brasil já conheceu. Aliás, eu preciso me corrigir. Eu disse que Silvio Santos é um dos maiores comunicadores que o Brasil já conheceu. Não! Vamos afastar esses pudores e vamos falar com todas as letras. Ele é o maior comunicador que o Brasil já conheceu. Ele era simplesmente completo. Começava com algo fundamental e inato, algo difícil de definir, mas que mesmo assim é muito claro quando a gente está diante de alguém que tem essa qualidade, que é o carisma. Silvio Santos tinha esse magnetismo pessoal como poucos. Um modo fácil de medir isso é a partir do tanto de imitadores que ele teve ao longo da vida. Mas carisma, por si só, não é suficiente para levar uma pessoa tão longe quanto ele foi. É preciso também muita visão, muito tino para os negócios. Sim, porque comunicar-se é, antes de tudo, vender-se. Não no mau sentido, mas no sentido de fazer o público te comprar, ir na sua onda, embarcar na sua, prestar atenção no que você está dizendo e seguir o seu comando. Ele tinha isso de sobra. E desde muito cedo direcionou suas baterias para o povão. O Silvio desenvolveu um jeito especial de conversar com os pobres do Brasil, com o povo sofrido e trabalhador que se lasca durante a semana e que só quer um pouco de diversão no domingo. Talvez não por acaso, o apelido dele era Patrão. O patrão alegre e generoso que todo esse povo sonhava em ter. E ao longo de décadas, Silvio Santos passava quase os domingos inteiros no ar. De manhã, a Band já estava com o seu show do esporte e o Silvio entrava no SBT com o programa infantil Domingo no Parque. À tarde, a Record tinha o futebol e o patrão estava lá com a Porta da Esperança, o Qual é a Música. Caía a noite, a Globo chegava com os Trapalhões e depois com o Fantástico e o Silvio contra-atacava com o Namoro na TV e depois, o auge da diversão, o Show de Calouros. Isso só para citar alguns dos programas que ele apresentou. E fora tudo isso, o lado empresário, que levantou um império bilionário, a começar pelo próprio SBT, a rede de televisão que ele criou e comandou, levando a um louvável segundo lugar de audiência em um meio dominado de muito longe por uma das emissoras mais poderosas do mundo, que é a Globo. Como bem define um dos slogans que o SBT adotou uns anos atrás, eles são a TV que tem torcida. Mas claro que nenhum personagem da vida real, ainda mais um personagem tão rico, simbólica e financeiramente, tem um lado só. E Silvio Santos não era diferente. Algo que sempre o acompanhou foi a acusação de uma proximidade um tanto quanto promíscua com os governantes do país, quaisquer que fossem, em qualquer época, inclusive os do regime militar. Ao longo da carreira, foram inúmeras as falas racistas, machistas, homofóbicas e gordofóbicas, especialmente na fase final da vida dele. Essas e outras polêmicas chegaram a arranhar a imagem dele, mas nunca abalaram o status de verdadeiro mito de Silvio Santos. Claro que tudo isso é um desafio enorme a quem se propõe a contar a história dele, seja em livro ou em filme, como agora é o caso. E a coisa já não começa lá muito bem. O diretor Marcelo Antunes até tem um filme que agrada, que é O Palestrante, com o Fábio Porchat e a Dani Calabresa. Mas tem outros trabalhos que diminuem bem a expectativa em relação ao seu novo filme, como Até que a Sorte nos Separe 3, Um Suburbano Sortudo e Polícia Federal 1 e 2.
Outra escolha fundamental para o nosso envolvimento com a história é o ator escolhido para protagonizar. Por mais que a gente entenda que é difícil escolher alguém e que eu mesmo tenha dificuldade para apontar um outro nome, me parece claro que essa pessoa não deveria ser o Rodrigo Faro. Dá para entender a lógica de optar por um sujeito que reúne as experiências de ator e apresentador. Mas começa que ele nunca foi reconhecido por ser exatamente um gênio da atuação. E termina que, mesmo como apresentador, função em que eu considero que ele está acima da média, o momento é de baixa, depois de algumas polêmicas. Entre elas, o vazamento de uma preocupação excessiva com a audiência, enquanto ele parecia se emocionar com a morte do Gugu. Certamente a maquiagem esquisita não ajuda. Fica difícil visualizar o Rodrigo Faro como o Silvio Santos. Fica parecendo mais o Rodrigo Faro fantasiado de Silvio Santos. Se nem isso dá para comprar, como comprar o resto? Mas também, quem poderia ser, né? Talvez a solução fosse arrumar um desconhecido, não sei. De qualquer modo, é o que temos para hoje e de mais a mais é uma oportunidade para conhecer mais sobre essa figura tão central no Brasil dos últimos 50 anos. Inclusive sobre esse inusitado e quase inacreditável episódio real do sequestro do qual ele foi vítima. Silvio está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 1 hora e 54 minutos. E se você quiser ficar ainda mais juntinho do Em Cartaz, não deixe de se inscrever aqui no canal. Eu vou adorar ver você sempre por aqui. Vem com a gente! A nossa segunda estreia da semana nos cinemas é drama, é suspense, é terror e só é liberada para maiores de idade. Não Fale o Mal trata de duas famílias que se tornam amigas durante uma viagem. Uma dessas famílias, que é inglesa, convida a outra, que é americana, para um fim de semana em uma casa de campo na Inglaterra. O que parecia que seriam dias gostosos, respirando ar puro, se torna um pesadelo de violência e desespero. Não Fale o Mal é um remake de um filme dinamarquês recente, de 2 anos atrás. As duas versões, aliás, têm o mesmo título, em inglês e em português. Existe aquela velha fama de que os americanos não gostam de ler legenda. Então, quando um filme estrangeiro, para eles, estrangeiro para eles, faz sucesso, em vez de ser lançado em grande escala nos Estados Unidos, eles compram os direitos e produzem um remake em inglês. E essa transposição, invariavelmente, inclui uma, digamos, adaptação para o gosto do público yankee. E vamos e venhamos, a gente sabe que é um público que, no geral, não é muito chegado em nuances, em entrelinhas. Eles necessitam de algo mais na cara, de preferência com um final feliz. Quando o assunto é esse, eu sempre gosto de dar o exemplo de um filme que eu amo, que é um holandês de 1988, chamado O Silêncio do Lago. Eu vi esse filme em uma madrugada da Globo, na época em que a Globo ainda passava filmes de madrugada, alguns deles ótimos, por sinal, como é o caso desse. Era uma história chocante, com um final ainda mais chocante e aterrorizante. 5 anos depois veio a refilmagem americana, e com uma raridade, o diretor do original, George Sluizer, ganhou a chance de comandar a nova versão. E com um bom elenco para trabalhar, que incluía 2 futuros ganhadores do Oscar, Sandra Bullock e Jeff Bridges, além de Kiefer Sutherland. Mas não contente em fazer um trabalho frouxo, longe da solidez do original, ele ainda cometeu o pecado de mudar o seu impactante final. Aliás, é ainda pior do que isso, porque ele vai até o final do original, mas aí ele acrescenta mais uns 10 ou 15 minutos para promover uma virada forçadíssima no desfecho trágico para tirar da manga do colete um final feliz. Um horror. No caso de Não Fale o Mal, já o trailer mostra que é tudo mais explícito. O que salta aos olhos é a atuação do, na minha opinião, ainda subestimado James McAvoy. Ele é um ator bastante consagrado e reconhecido, mas eu ainda acho que se fala pouco sobre o talento dele. E eu acho até que as dezenas de personalidades que ele encara em Fragmentado nem são a melhor representação do trabalho dele, embora seja uma excelente amostra. Nesse novo trabalho, ele fala muito com os olhos, com as constantes mudanças de expressão em milésimos de segundo. É aterrorizante.
E ele disse que evitou assistir o original porque ele não queria se deixar influenciar pela interpretação do ator que fez o correspondente do seu personagem. Menos de 24 horas depois de terminadas as filmagens, aí sim ele foi ver e ficou impressionado. A inspiração para a versão original dinamarquesa foi um casal holandês que o diretor Christian Tafdrup conheceu com a esposa em férias na Itália. Ele conta que era um casal muito simpático, agradável, mas socialmente meio estranho. Eles ficaram amigos e receberam um convite para visitá-los na Holanda. O Christian disse que chegou a considerar a possibilidade, mas que acabou desistindo por achar meio estranho ficar hospedado na casa de pessoas que eles mal conheciam. Aí sabe como é, né? Ele começou a imaginar o que de pior poderia acontecer. E aí veio a ideia para o filme. Coincidentemente, as duas versões tiveram as filmagens interrompidas, ainda que por motivos diferentes. A de 2022 sofreu com o protocolo de segurança sanitária da Covid. As 7 semanas de filmagens acabaram espalhadas por 5 períodos de trabalho ao longo de 1 ano, sempre com interrupções provocadas pela pandemia. Já essa nossa estreia da semana foi prejudicada pela greve dos atores e dos roteiristas, que provocaram, as greves provocaram a paralisação dos trabalhos por 4 meses. Mas no final deu tudo certo. E agora ninguém vai te impedir de assistir a Não Fale com o Mal, que está em cartaz nos cinemas, Não Fale o Mal, que está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 18 anos e duração de 1 hora e 50 minutos. A estreia que completa o pacote de novidades da semana nos cinemas, para a gente encerrar o programa em clima de fofura, é com um filme americano, estrelado por um francês, filmado no Brasil, baseado em uma história real que aconteceu também aqui no Brasil. Meu Amigo Pinguim conta a história da inabalável amizade de um homem com um... Sim, você sabe. A história de Meu Amigo Pinguim é dessas que, se não fossem baseadas em fatos, a gente diria que esses roteiristas têm uma imaginação muito fértil, que não tem mais o que inventar. Mas aconteceu mesmo. A história de um pinguim que apareceu na Ilha Grande, em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, recebeu cuidados de um morador local, foi embora e desde então, durante anos, voltava para visitar o amigo humano. Claro que era uma história boa demais para não virar filme. Produtores americanos adquiriram os direitos de adaptação e contrataram o brasileiro David Schurman para dirigir. O David é membro daquela família, que talvez você conheça, de catarinenses que rodaram o mundo a bordo de um veleiro. Um casal e 4 filhos que circunnavegaram o planeta, percorrendo mais de 60 mil quilômetros e visitando 48 portos, 31 ilhas e 19 países. Depois de 7 anos de viagem, a família continuou, mas o David desembarcou na Nova Zelândia, onde estudou cinema e televisão. Lá mesmo, ele dirigiu programas de TV premiados. Veio para o Brasil, virou diretor do Fantástico, da Globo, foi para o cinema, onde fez, entre outros, Pequeno Segredo, filme emocionante baseado na história da sua família, especialmente da irmã. Inclusive, foi promovendo esse filme que ele acabou conhecendo os produtores que o contrataram para dirigir Meu Amigo Pinguim. E eles tinham 3 exigências básicas: que o filme fosse falado em inglês, que tivesse um astro em torno de 70 anos, conhecido mundialmente, e que fosse rodado nas Ilhas Canárias, arquipélago espanhol na África. As 2 primeiras exigências foram tranquilas de atender, com o francês Jean Reno ganhando o papel principal, depois de a busca por brasileiros não encontrar ninguém com esse perfil. Com relação às locações, aí o diretor bateu o pé. Ele não abria a mão de rodar no Brasil. Depois de muita insistência, ele dobrou os gringos e conseguiu filmar em Ubatuba, aqui no litoral paulista. Apesar disso, os atores brasileiros do elenco, a maioria desconhecida, com exceção da Thalma de Freitas, ficaram com papéis menores. Além do Jean Reno, os protagonistas humanos incluem uma argentina, um colombiano e a mexicana Adriana Barraza, indicada ao Oscar de atriz coadjuvante em 2007 por Babel. Já o protagonista animal, o pinguim Dindim, foi, digamos, interpretado por 10 aves diferentes. Os produtores estimam que eles estão em 80% do filme. Para os outros 20% foram usados efeitos digitais e animatrônicos, bonecos. Nos Estados Unidos, onde estreou em meados de agosto, o filme teve um lançamento grande, em mais de 1000 salas.
mas não chegou a empolgar a bilheteria. No momento, é o 95º filme que mais deu dinheiro no ano por lá, número 194 no mundo. Em compensação, a crítica aprovou. A Bíblia do entretenimento, Variety, uma referência, classificou o filme como imperdível e indicado para quem adora histórias edificantes sobre redenção, perseverança e empatia. Ou seja, basicamente todo mundo. Meu Amigo Pinguim está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 10 anos e duração de 1 hora e 38 minutos. Tchau!